Então, na nossa última aula de cálculo 3, a gente estava falando sobre as equações diferenciais. Agora você sabe o que é uma equação diferencial. E como é que a gente caracteriza ela, né? É o fato de ela ter uma derivada ali no meio. A gente quer encontrar qual é a função que resolve a equação, sendo que a equação envolve derivadas dessa função. A gente falou de equação diferencial, então, porque tem derivadas, ordinária, porque só tem derivadas diretas e nenhuma parcial. Ela poderia ser uma EDP, uma equação diferencial parcial. De segunda ordem, porque a gente só está olhando até a derivada segunda. Poderia ser ordens superiores, mas a gente para aqui. Já tem bastante coisa para a gente estudar, só até segunda ordem. E tem uns análogos físicos bem interessantes que a gente vai ver nas próximas aulas. E depois, a gente, além de ter a EDO de segunda ordem, a gente parou, limitou o nosso problema a coeficientes constantes. Mais uma coisa que às vezes eu esqueço de mencionar. Ela pode ser homogênea ou não homogênea. Então tá tudo lá todas as possibilidades lá na aula anterior. E agora, então, a gente só vai seguir com o caso da EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, que é essa EDO aqui, ó. É quando a gente tem um A vezes a derivada segunda, mais um B vezes a primeira derivada da função, mais um C vezes a própria função, ou seja, derivada de ordem zero, a própria função, igual a zero. Igual a zero porque ela é homogênea. Então, até eu vou colocar aqui, ó, homogênea. Porque na próxima aula a gente vai ver o caso da não homogênea. Então a aula de hoje a gente vai ser um pouquinho mais curta e vai ver as três possibilidades de soluções. Já foi mencionado, na outra aula a gente estava falando da primeira, né? Primeira possibilidade. Que é, quando a gente quer resolver esse cara aqui, a gente deu um chute. Um chute de que a solução... no caso, a solução para essa equação seria uma exponencial, né? Seria um E na Rx. E a gente chutou que a solução... Depois a gente acabou demonstrando e discutindo a possibilidade da solução geral ser do tipo y de x igual a um C1 E na Rx, R1x, mais um C2 E na R2x. Então, combinações lineares de funções que resolvem essa equação também são soluções. E se essas funções são linearmente independentes, como é o caso dessas duas aqui, todas as combinações lineares delas são o conjunto geral de todas as soluções desse problema. Então, todas as soluções desse problema, dessa equação dessa EDO de segunda ordem, coeficientes constantes e ela homogênea, né? Todas as soluções podem ser escritas como um C1 E na R1x mais um C2 E na R2x. Eu acho que estamos mal de canetão aqui. Será que tem mais algum aqui escondido? Tem. Se ele estava usando? Vamos testar então isso aqui. Ok, mas a gente também viu na outra aula que a solução para esse cara aqui é isso. Ok, está dada a solução. Mas quem é o R1 e o R2? C1 e C2 são constantes arbitrárias, né? Agora, o R1 e o R2, a gente demonstrou que a gente pode obter o R1 e R2 a partir da equação característica. Que também pode ser chamada de equação auxiliar, que é a seguinte: no lugar das derivadas aqui, a gente põe R, né? A gente tem um AR ao quadrado mais um BR mais um C igual a zero. Essa aqui é a nossa equação característica. Então a gente
mudou o nosso problema, que era achar uma função que satisfaz essa equação, ou seja, a derivada segunda dela aqui uma constante, a derivada primeira dela aqui uma constante b, e a própria função aqui, e somando isso tem que dar zero. O nosso problema, então, a gente viu que a solução é essa aqui, e então a gente ficou com um segundo problema, que é identificar quem são o R1 e o R2. Então a gente transferiu um problema mais difícil para um mais simples. E esse R1 e R2 a gente vai encontrar resolvendo a equação característica. Então, aqui um resumão da última aula, na verdade, né? Que esse R1 e R2, o R1, a gente resolve isso aqui por Bhaskara. A gente vai ter menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac. É Bhaskara, vocês lembram disso aqui? Dividido por 2a. Certo? E aí, o R2, ao invés de mais, aqui a gente usa o menos. A gente tem menos b, menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. E essas são as duas soluções. A gente parou aqui na última aula, porque a gente estava olhando, na verdade a gente foi um pouquinho adiante, né? A gente estava olhando que aqui a gente tem uma restrição a essas duas soluções. Porque a gente precisa de duas funções para resolver e elas têm que ser linearmente independentes. Então, quando a gente olha para esse R1 e para esse R2, a gente tem uma parte disso que é delimitante, né? Que ela é importante para a análise da solução, que é esse pessoal aqui que está dentro da raiz. Porque a raiz tem uma limitação de domínio, né? Se o número aqui for negativo, a gente entra no mundo imaginário. Então a gente teria soluções complexas e a gente vai ter esse caso. Mas se esse cara aqui é positivo, aí tudo bem, né? Se ele é positivo, dois R's diferentes, dois R's reais e diferentes. Se esse cara aqui for igual a zero, a gente tem dois R's iguais. Então a gente tem três situações em que, para a gente analisar esse cara aqui, ó, o b ao quadrado menos 4ac. Esse cara aqui que a gente vai analisar. Porque são as diferentes possibilidades para essa combinação aqui que vão dar as diferentes soluções para o nosso problema. Então, o primeiro caso é o seguinte. O primeiro caso é quando b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. Quando é maior do que zero, não há problemas, porque as duas soluções são reais e distintas. Né? Então, aqui, ó. R1 e R2 são reais e distintos. Se eles são reais e distintos, a nossa solução geral é simples. É só a gente fazer o que estava aqui, ó. C1 e na R1x mais C2 e na R2x. Ok? Então, um exemplo desse caso aqui. Um exemplo desse caso aqui é o seguinte. A gente chegou a ver esse exemplo na última aula, né? Sim? Terminamos o exemplo. Então, eu quis começar desde o início aqui para a gente ter uma aula completa anotada com o EDO de segunda ordem e coeficientes constantes.
Daí quem quiser quiser ver como a gente chegou nisso aqui, daí olha a aula anterior. A gente definiu o que é uma EDO geral, né? Não de coeficientes constantes, o que é uma EDO. Tá? Caracterizamos todas elas. Uma aula de introdução às EDOs. E aí, então, esse exemplo aqui também já foi resolvido em outra aula, mas vamos resolver ele mesmo assim. Na verdade tem dois, né? O outro eu acho que eu disse para vocês fazerem de tema ou não? Sim. Tá. Vocês fizeram? Bom, então vamos fazer, porque a gente está com um pouquinho de... Sim. Eu acho que ali é 6Y. Verdade, tá certo. Ó, tinha anotado errado e não corrigi na minha nota de aula. Vou errar de novo. Obrigado. Corrigir agora? Tem uma caneta azul ali? Vou corrigir agora. Não vai esquecer de novo. Ótimo, obrigado. Sem aquele Y ali, ela fica não homogênea, daí não aplica o método, né? Então tem que ter o Y, obrigado. Agora, a gente vai... Como é que a gente vai resolver esse cara aqui? Equação característica. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é a equação característica. E a equação característica vai ser 1 vezes R mais, aliás, ao quadrado, mais 1 vezes R menos 6, igual a 0. Eu posso tirar esses 1's aqui. A gente tem R ao quadrado mais R menos 6 igual a 0. Porque são os mesmos coeficientes que estão aqui, 1, 1 e menos 6. Ok? Aí a gente vai achar, por Bhaskara, quem são os R's. A gente tem menos B, que é menos 1, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Dividido por 2 vezes 1, que é o A. E aí daqui, então, a gente tem dentro desse parênteses, aqui que está o problema, né? Esse cara aqui tem que ser positivo, né? Para ilustrar o primeiro caso. Se ele não for positivo, daí a gente cai para os outros casos. Então a gente tem aqui 4 vezes 6 é 24, né? Positivo, com menos dá mais 1 dá 25. Então a gente tem raiz de 25, que é 5. Então, a gente tem menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Certo? Então, o nosso R1, a gente pode ir para cá, eu vou escrever aqui. R1, eu vou usar o mais, então eu tenho menos 1 mais 5, fica 4 dividido por 2, dá 2. E aí depois a gente tem o R2, que é menos com menos, fica menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então a gente achou dois R's reais e distintos. Então, se a gente achou dois R's reais e distintos, a nossa solução geral ela é dada por y de x igual a C1 vezes Z na R1x, que é 2x. E aí mais o C2, que é esse aqui, ó. C1 e na R1x, mais C2 e na R2x. E o R2 é menos 3. Então esse cara aqui é a solução geral para essa equação aqui do exemplo. Certo? Então veja que, na verdade, é bem tranquilo. O que a gente precisa fazer é resolver uma equação de segundo grau. Ok? Então, se a gente sabe resolver uma equação de segundo grau, depois a gente vai colocar a solução aqui nesses coeficientes aqui das exponenciais. E é só isso. Tá? Essa primeira parte é bem simples. Não que as outras sejam muito complicadas, mas essa primeira parte é bem simples porque ela é evidente, né? Achou R1 e R2 e a gente tem os
já tem a solução geral e já está resolvido o problema. Se a gente derivar esse cara aqui duas vezes e colocar aqui, depois a gente pega a derivada primeira desse cara aqui e coloca aqui. Depois a gente pega esse cara aqui mesmo. Mas menos 6 vezes ele tem que dar 0. A gente fez essa conta também, né? Então tá, a verificação dessa conta tá na aula anterior. Eu tenho mais um exemplo aqui que a gente pode fazer antes de ir para o próximo caso. Então, outro exemplo. Assim, a gente tem 3 vezes a derivada segunda de y mais a derivada de y menos y igual a 0. Então agora as derivadas estão explícitas, né? Na verdade ela está em notação de ddx e na outra estava com notação de linha. Mas a mesma coisa que a gente vai fazer aqui é, primeiro passo, equação característica. Que é... Como é que é essa equação característica? 3? Não, r ao quadrado. Porque a equação característica é dos coeficientes, né? Então, mais r menos 1 igual a 0. Só olhar os coeficientes, né? E fazer ela para o r, porque a gente tá buscando os r's, né? E para a gente achar os r's aqui, então, vamos fazer o Bhaskara. Menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2a. Certo? E agora, aqui dentro a gente tem 4 vezes 3, que é 12. 12 menos com menos dá mais. Mais 1 dá 13. Então a gente fica com raiz de 13, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o R1 vai ser menos 1 mais raiz de 13 sobre 6. E o R2 vai ser menos 1 menos raiz de 13 sobre 6. A gente não sabe o valor exato do raiz de 13, a gente pode pôr na calculadora para ter uma estimativa, mas assim já é o suficiente para a gente ver que são dois reais, né? Eles são números reais e são distintos, ok? São reais e distintos. Se eles são reais e distintos, a gente pode escrever a solução geral, né? Então a solução geral vai ficar o seguinte. Vai ficar o y, ele vai ser igual ao C1 vezes Z. Daí agora a gente tem o R1 vezes x. Então a gente pode colocar tudo assim, ó. Menos 1 mais raiz de 13 sobre 6 vezes x. Tudo isso vezes x. Aliás, esse menos aqui é no menos 1, né? Não dá para pôr na frente aqui, porque senão... Daria para separar, mas... Tá ali. Todo o R1 é esse cara ali. E aí, o R2 é C2. E no R2, que é menos 1, menos raiz de 13 sobre 6. Então, a gente tem, ó, duas soluções linearmente independentes. Faltou o x aqui. Obrigado. Duas soluções linearmente independentes
e uma combinação linear delas vai ser solução do problema também. Ok? Bom, então aqui foram dois exemplos do primeiro caso. E agora então a gente vai para o segundo caso. Que é quando esse cara aqui é igual a zero. Olha só, quando a gente tem esse cara aqui igual a zero, a gente vai ter os R's, eles são reais, mas eles são iguais. Porque lá na solução do Bhaskara a gente tem menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Mas a gente está falando do caso em que esse cara aqui é igual a zero. Então, se ele é igual a zero, a gente vai ter o R1 igual a menos b sobre 2a. E o R2 também, menos b sobre 2a. Então, na verdade, a gente só tem R. A gente tem duas soluções iguais. Aí, quando a gente vai olhar, a gente precisa de um y1 e de um y2 que sejam linearmente independentes. Se a gente olhar o y1 igual a e na Rx e o y2 for igual, né? Porque também vai ser o R, vai ser o mesmo, a gente não tem duas soluções linearmente independentes, a gente tem a mesma. E a solução geral do problema precisa de duas soluções linearmente independentes. Então, o que a gente faz é chutar uma segunda função que talvez possa resolver o nosso problema. Tá? Lembra que essa daqui surgiu de um chute, né? Essa daqui a gente surgiu de um chute, que como eu expliquei para vocês, esse chute fica evidente, o porquê que ele é uma solução em aulas mais avançadas de cálculo, mas a gente a princípio resolveu a partir de um chute de uma função, testou a função na equação e verificou que ela satisfazia. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um segundo chute, tá? E a gente vai verificar que satisfaz, e a partir dali a gente vai começar a considerar esse segundo chute como uma das soluções linearmente independentes do problema. Então, assim, esse aqui foi o primeiro chute, ok? A gente já sabe que funciona. Então, o segundo chute vai ser da seguinte função. Vamos chutar que o y2 ele é dado por x e na Rx. É o mesmo, só que com um x na frente. Tá? A gente já sabe que o e na Rx resolve o problema. Agora vamos ver se o x e na Rx também resolve. Também satisfaz aquela equação. A equação geral. Vamos ver se essa função aqui satisfaz a equação AY2' mais BY' mais Y igual a mais CY igual a zero. Então a gente vai verificar se ela satisfaz. Então aqui, ó, notem que a gente está considerando isso aqui, ó. Isso daqui para quando b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Tá bem? Então, para a gente verificar, a gente vai precisar fazer a derivada e a derivada segunda, né?
Então, quando a gente faz a derivada daquela função x e na Rx, o que a gente tem? A gente tem duas funções, x e o e na Rx, e a gente tem o produto delas. Então, a gente vai fazer a derivada do produto, né? E a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, e na Rx. Certo? Aí, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a derivada de e na Rx é r e na Rx. Ok? Daí a gente vai fazer a segunda derivada. Agora a gente vai ter que derivar os dois termos. A derivada do primeiro termo é fácil. É r e na Rx. A derivada do segundo termo, de novo, a gente tem o produto entre duas funções. O r é uma constante, né? É um número. Então, o r não depende do x. Então, é a derivada do primeiro. Então, vai ser r e na Rx, mais a derivada, o primeiro vezes a derivada do segundo, que é Rx. E aí, a derivada do segundo é r e na Rx. Tá. Aqui, beleza, né? Aqui, a derivada desse é 1. Tá aqui. Vezes o segundo, que tá aqui. Aí a gente vai fazer o primeiro, que é o Rx, vezes a derivada de e na Rx, que tá aqui. Mas aqui pra mim, tipo, tá vendo 3 multiplicações, né? O x, o r e o i. É que o r não depende do x, então ele é uma constante em x. Então ele só vai junto, né? Imagine que se fosse 2 aqui. Não, se fosse 2x. Aqui seria 2, aqui seria 2, e aqui ia descer o 2 de novo. Deu para entender? Então aqui, ó, a gente tem r e na Rx mais r e na Rx. Então são 2 r's e na Rx. Então aqui a gente tem 2 r e na Rx. E aqui a gente tem mais r ao quadrado x e na Rx. Então a gente tem aqui, ó, a derivada primeira e aqui a derivada segunda. Certo? Aí a gente vai colocar todos esses caras lá naquela equação. Aí ali embaixo, não sei se vai dar. O que você acha? Vai caber a conta ou não? Lá embaixo. Não. Não? Então vamos pra cá? Vamos pra cá. Tá bom. Eu já sou do tipo otimista. Eu já ia dizer, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Mas eu concordo, vai ficar melhor. A gente vai pegar essa equação aqui, que é a equação geral, né? E vai colocar as derivadas, né? E o nosso chute. A gente quer ver se o x e na Rx também satisfaz aquela equação. Para o caso do b ao quadrado menos 4ac ser igual a zero. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente tem a, y, dois linhas. Então a gente tem a vezes o y, dois linhas, que é 2 r e na Rx, mais r ao quadrado x e na Rx. Ok aqui? Ó, no lugar do y, dois linhas, eu coloquei todo esse cara aqui. Então, todo ele está lá, multiplicado por A. Ok? Aí a gente vai fazer o B
multiplicado pela derivada, que é o e na Rx. Esse um aqui não precisa, né? Esse é o e na Rx. E aqui, x, Rx e na Rx. E aí depois a gente tem o c vezes a própria função, que é o x e na Rx. E a gente vai verificar se isso tudo aqui é igual a zero. Se, lembra qual que era a condição? Se isso tudo aqui for igual a zero, significa que o nosso chute resolve a equação. Se ele não for igual a zero, quer dizer que não é uma solução da equação, certo? E ele tem que ser igual a zero para qualquer valor de x, independente de x, né? Tem que ser 0, 0. Então a gente vai ver aqui, ó. Eu vou juntar os termos aqui. Primeiro, quem está multiplicando o e na Rx? E depois eu vou ver quem está multiplicando o x e na Rx. Então, aqui a gente tem o 2R, né? O 2... Sim, tá. A gente tem o 2AR mais o B, né? A gente tem o 2AR mais B. Como? E o CX também quando é na RX. Não, mas daí eu vou separar o seguinte, ó. Quais que estão multiplicando x e na Rx? Então a gente tem aqui, ó, o AR ao quadrado. A gente tem o AR ao quadrado. E a gente tem o RB. O BR, né? Vamos mudar aqui. O BR mais o C. Certo? Bom, nesse ponto aqui a gente pensa, bom, o que vai acontecer, né? Se a gente olhar para esse cara aqui, ó, eu quero que vocês olhem para esse cara aqui, ó. O R é igual a menos B sobre 2A. Certo? Então, quando a gente faz, ó, vou fazer um parênteses, R igual a menos B sobre 2A, isso daqui nos diz que 2AR é igual a menos B. Ou que 2AR mais B é igual a zero. Ou seja, isso aqui é igual a zero. Para esse caso. Certo? Tô achando estranho, acho que eu anotei alguma coisa errada aqui na minha nota. Porque... É como na minha nota eu sumi com o C. Que estranho. Enfim, erros. Aí agora a gente vai olhar o outro cara ali, ó. AR ao quadrado mais BR mais C. Pô, então vamos olhar. Então, esse daqui a gente já viu que é zero. Tá aqui. Mas agora para a gente olhar o AR ao quadrado mais BR mais C.
a gente pode olhar aqui. Isso. Eu ia acabar dando uma volta inteira, né? Mas ela tem que ser igual a zero, né? Obrigado. Justamente porque eu anotei errado e ia me perder nas contas. Então, AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero é a própria equação característica. Então, isso aqui é igual a zero. Então, quando a gente olha qual que era a condição? A condição é que, pegando esse cara aqui, o xe na Rx, e aplicando, fazendo a derivada primeira, a derivada segunda, aplicando na equação, a gente chegasse em alguma coisa que desse zero. E, de fato, deu, né? Porque a gente tem essa aqui é a equação característica, obrigado por ter me alertado aqui, porque na minha nota eu anotei errado e não estava entendendo. E aqui, esse outro cara aqui também é uma condição do fato disso aqui ser zero, a gente vai ter essa solução, né? Então, isso aqui significa que isso aqui é igual a zero, então, y, portanto, né? y2 pode ser dado como x e na Rx. O que nos possibilita, então, escrever duas soluções linearmente independentes e a solução geral pode ser escrita como a combinação linear entre elas. Então, a solução geral vai ser o C1 vezes E na Rx mais C2 vezes X E na Rx. Então, em resumo do resumo, vocês têm duas situações que são bem simples, na verdade. Vocês vão pegar a equação característica e achar e resolver a equação característica. Vão achar o R. Se aqui dentro o R aqui tiver um número positivo, a gente tem dois R's distintos e a solução é aquela primeira que a gente viu. Se a gente tiver aqui igual a zero, a gente tem dois R's iguais e a solução vai ser pôr um x aqui na frente. E a gente usa o mesmo R nas duas exponenciais e a gente vai pôr um x aqui na frente. Sim. Professor, antes na solução geral do outro caso, o professor aplicava um chute, no caso o I na Rx, tanto para constante 1 quanto para constante 2. Antes era o seguinte, né? Só para comparação. Era o C1 E na R1x mais C2 E na R2x. Mas no caso agora o R vai ser igual, aí não vai precisar. Esse que é o detalhe. Se a gente tem o R1 e o R2 separados, distintos e reais, é isso aqui. Agora, se os dois são iguais, aí a gente tem que colocar um x aqui na frente. Então, na prática, é isso que a gente vai fazer, né? E isso é justificado porque a gente testou essas soluções e elas são válidas. Então, mas na prática, em resumo, é isso que vocês têm que fazer. Resolve a equação característica, verifica se isso daqui é positivo, daí são dois R's diferentes. Se isso daqui for zero, aí são dois R's iguais. E aí tem que fazer esse truque aqui de pôr um x na frente. Ok? Para ter as duas soluções linearmente independentes. E agora vem o mais legal de todos, obviamente, né? Cara, trabalhar com número complexo é muito legal. Vocês não acham? Né? Não? Nunca trabalharam com número complexo? Só na escola. Na escola? Quem sabe o que é um número complexo? Mas tem E um i. Esse aí. Vai vir com raiz de menos 1. Então tá. Nesse ponto do curso, eu esperava que vocês já soubessem trabalhar com números complexos. Mas já que vocês estão dizendo que havia uma vez, não estão dando muita segurança aí. Então vamos ver o que é.
Eu acredito que vocês vão... Eu acredito que vocês vão acompanhar o raciocínio aqui para a solução, tá? Vocês não lembram, não estudaram nem a identidade de Euler em cálculo 1? E na I, teta? Não? Vocês não viram o que é o E na I, teta? No Ix? Isso daqui é o cosseno de x mais I seno de x? Identidade de Euler? Nunca viram isso? Tá. Tá, não, é porque essa próxima parte, o terceiro caso, demanda que vocês saibam essa identidade aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar essa aula para vocês, porque eu não estou preparado, não sei se eu não vou me atrapalhar. Tá? Então, a gente só vai considerar que isso é válido, né? E vamos construir a solução. Porque no final vocês vão ter uma coisa meio que parecida com isso aqui, ó. Tá? Vão ter que identificar quem é o R1, quem é o R2. Mas vamos lá que a gente consegue. Então, por que a gente vai precisar daquele cara lá? É a primeira parte. Então, o terceiro caso é justamente quando b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz, ele é menor do que zero. Porque se ele é menor do que zero, vai aparecer o tal do menos 1 dentro da raiz. Certo? Então, Então, aqui é o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas notas para não pular nenhuma etapa. Tá aqui. Tá, o que acontece aqui é o seguinte. É que quando a gente for resolver o AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero, a gente vai ter o R igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. E esse cara vai ter uma raiz de menos 1. Certo? Agora, a gente vai... Como é que a gente vai fazer para escrever esse R? A gente viu que ele não é mais real, ele vai ser complexo. Você sabe o que é um número complexo? A gente pode ter um número real, a gente pode ter um número imaginário e a gente pode ter um número complexo. Então eu vou fazer um parênteses aqui. Tá? Então, números reais. Os números reais são qualquer número. 1, 5, menos 10, 0,4. Qualquer número racional, né? Que esses que aparecem na calculadora. Basicamente, o que a gente pode pôr na calculadora são os números reais. Agora, a gente tem os números que a gente chama de imaginários. Toda vez que a gente tem, por exemplo, olhem só, um raiz de menos 25. O que isso daqui tem de interessante? É que a gente não sabe calcular um raiz de menos 25. Mas a gente pode manipular esse menos 25 e escrever ele como 25 vezes menos 1. Tá? Então essa é a estratégia. A gente vai sempre tirar um menos 1 em evidência dentro da raiz. E aí, bom, se ele é negativo, tirou o menos 1 em evidência, a gente fica com a parte positiva, né? Daí a gente vai separar isso aqui como raiz de 25 vezes raiz de menos 1.
O raiz do número positivo, a gente sabe resolver. No caso aqui é 5. Poderia ser, por exemplo, ali 13, né? Que nem a gente antes, o raiz de 13, e a gente deixou explícito daquela forma. A gente então vai escrever aqui como 5 vezes o raiz de menos 1. Só que para a gente não ficar sempre carregando esse raiz de menos 1, a gente troca isso. Tipo, por que a gente troca isso? Para simplificar mesmo. É só para simplificar mesmo. Por i. A gente vai chamar de i. O i é o raiz de menos 1. Então, toda vez que tiver um i, aqui ó, toda vez que aparecer um i, a gente está se referindo ao raiz de menos 1. Tá bom? Esse é um número que a gente não tem um análogo real. Não tem um análogo na realidade. Mas, mesmo assim, ele tem várias propriedades matemáticas que a gente pode explorar e que, inclusive, alguns sistemas físicos se comportam como se ele saísse da realidade e entrasse no mundo imaginário. Ele não tem uma expressão física, mas matematicamente é como se ele entrasse no mundo imaginário e depois voltasse para o mundo real. Por exemplo, para a resolução de circuitos trifásicos oscilando, a gente usa uma estratégia de fazer com, por exemplo, a corrente, a tensão, ela seja escrita na forma de fasores. O fasor ele tem uma expressão real e uma imaginária. Então a parte real é o que de fato a gente mede. A parte imaginária está lá como um auxiliar matemático para a gente descrever o comportamento. E é como se o sistema realmente fosse para o mundo imaginário e depois voltasse para o real. Então ele é muito, muito, muito importante para a gente estudar sistemas físicos, compreender os números imaginários. E aí é o seguinte, então toda vez que a gente tiver um raiz de número negativo, né, raiz de, por exemplo, b ao quadrado menos 4ac, né, isso daqui, a gente está considerando que isso aqui é negativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um menos 1 em evidência. Então a gente vai fazer assim, ó, raiz de menos 1 vezes 4ac menos b. Eu inverti, eu tirei o menos 1 em evidência, ok? E a partir de agora, então, a gente separa aqui, ó, como sendo raiz de menos 1 vezes o raiz de 4ac menos b. Porque esse cara é positivo. Esse cara aqui, tudo bem. Esse cara aqui é o nosso i. Então agora a gente vai estar vendo r's, né? Em que a gente vai ter assim, ó, raiz de 4ac menos b ao quadrado, né? Que é o quadrado, que é o quadrado. Eita, estava esquecendo dele. Vezes i. Então a gente vai ver uma parte imaginária da nossa solução, tá? Na verdade, ela é complexa, né? Porque ela vai ter uma parte que é real e uma parte que é imaginária. Mas aqui, já que eu estava fazendo um parênteses entre números reais e números imaginários, então a gente tem os números reais é um número qualquer. O número imaginário, ele sempre vai ter vezes i, certo? E aí, para completar, a gente vai ter o que a gente chama de complexo. Ele é complexo porque ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, que é o caso do nosso R da solução. A gente vai ter, ó, o R, ele vai ser um alfa mais ou menos i beta. Como assim alfa e beta? A gente vai chamar de alfa a parte real e beta a parte imaginária. Tá? Vamos detalhar aqui, né? Para ficar um pouquinho mais claro essa situação das soluções complexas para equação característica.
Então, geralmente no ensino médio a gente para por aqui, né? A gente não entra nessa enseada de situações em que a raiz, dentro da raiz tem um número negativo. No ensino médio a gente para aqui, diz, não tem como resolver, ou... A gente vê os filhos também, no finalzinho do terceiro ano a gente trabalha com isso. Ótimo. A gente vê resoluções de raiz quadrada. Sabe que de fato tem na súmula, né? No currículo do ensino médio tem, de verdade. Inclusive é cobrado no vestibular, alguns vestibulares cobram, né? Tá. Mas é que às vezes no meu ensino médio a gente não viu, a gente não chegou até lá, né? Aí às vezes eu esqueço que tá no currículo. Tive que estudar meio que por conta só para o vestibular, mas depois na faculdade a gente se aprofunda bastante nisso aqui. Na física e na matemática, como eu falei, esses números são muito importantes, tá? Inclusive a gente consegue até algumas integrais que normalmente a gente não, as técnicas tradicionais não resolvem. Aí a gente faz algumas substituições, leva ela para o mundo complexo, resolve no complexo e volta, e a gente acha a resolução, tá? Então, o mundo complexo é bem interessante, é muito útil para a matemática. Voltando para cá, então, a gente tem o quê? Agora a gente vai ter uma solução que vai ser complexa. Ela vai ser complexa. Serão duas soluções distintas, porém complexas. Então aqui, ó, duas, R1 e R2, né? E R2 são distintos e complexos. Então a gente vai estudar esse caso aqui agora. Então a gente vai sempre tratar o R1 como sendo igual a alfa mais I beta. E o R2 como sendo alfa menos I beta. Mas quem são alfa e beta? Alfa e beta são aqueles caras lá, ó. A gente viu que o R é igual a menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Mas esse cara aqui é um imaginário. Então a gente faz o seguinte, a gente tem menos B mais ou menos raiz de 4AC menos B ao quadrado. A gente inverteu, né? Fizemos esse truque aqui. E aí a gente vai colocar um I aqui na frente. E vamos dividir por 2A. Então a gente vê que esse 2A, ele está tanto aqui no B, eu já vou separar aqui, ó, quanto aqui, ó. Ele está multiplicando os dois termos, né? Ele está dividindo os dois termos. Ele está dividindo menos B e ele está dividindo o raiz de 4AC menos B ao quadrado, né? Que a gente trocou de ordem por causa daquele menos 1. Trocar de canetão de novo. Então, olha só, a gente vai enxergar esse cara aqui como sendo a parte real. É a parte real. Inclusive, a gente usa essa notação aqui, ó. Parte real do R. E essa parte aqui, ó, é a parte imaginária do R. A parte real a gente chamou de alfa. E a parte imaginária a gente chamou de beta. Então, o que a gente tem, na verdade, é o R1 e R2, daquela forma lá em cima, tal que o alfa é igual a menos B sobre 2A, e o beta é igual a raiz de 4AC menos B ao quadrado, dividido por 2A. Então, esses são a parte real e a parte imaginária
do R1 e do R2. Sendo que o R1 a gente tem mais e aqui a gente tem menos no R2. Bom, se vocês entenderam essa parte do R1 e do R2 serem complexos, agora a gente volta para a solução geral. Vamos lá. A solução geral... Vocês lembram do primeiro caso, que eram raízes distintas? A gente pegava... É a mesma coisa. É o y de x igual ao C1 e na R1x mais o C2 e na R2x. Certo? Só que antes R1 e R2 eram números, né? Números reais. Agora, o R1 e R2, eles são números complexos. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com exponenciais complexas. E é aqui que entra aquela identidade que eu mostrei para vocês antes. Certo? Mas vamos ainda uma coisa de cada vez. Aqui a gente ainda vai escrever uma etapa aqui, ó. C1 e na R1 eu vou escrever aqui, ó, alfa x mais i beta x. Alfa mais i beta vezes x. Pode ser isso aqui? Posso escrever isso aqui, né? E aí o C2 vai estar multiplicando o E na R2. Então, no lugar do mais aqui, a gente vai usar o menos. Vai ser o alfa x menos i beta x. Ok? Quando a gente tem soma de expoentes, a gente tem o produto da mesma base, né? É assim, ó. Eu vou ainda escrever assim, vocês vão me dizer se eu posso ou não escrever isso. Eu vou escrever aqui, ó, E na alfa x vezes E na I beta x. Então, ó, mesma base, somos expoentes, certo? Ó, mesma base, somou os expoentes. Eu fiz o caminho inverso, né? E aí aqui mais C2 E na alfa x vezes E na menos I beta x. Porque assim eu separei aqui a parte da exponencial que tem o coeficiente real da parte da exponencial que tem o coeficiente imaginário. Certo? Porque a gente tem uma identidade para o imaginário. E o real vai ficar assim mesmo. Tá bem? Esse cara aqui é que a gente vai trabalhar nele com aquela identidade que eu falei antes. Então, esse terceiro caso, vocês veem que a análise dele é bem mais trabalhosa, mas a gente vai chegar no final numa solução geral, assim, que vai ser possível de vocês fazerem, sabe? Mesmo não dominando 100% a parte dos números complexos, eu vou fazer alguns exemplos para a gente ilustrar isso, eu acho que vai ficar claro. Aqui, então, olha só, a nossa solução geral vai ser o y igual a... eu vou pegar o E na alfa x e vou tirar em evidência aqui, ó. E na alfa x vou tirar em evidência, e aí eu vou ter o C1 E na beta x, I beta x, mais o C2 E na menos I beta x. E agora vamos usar a identidade de Euler.
que essa identidade, ela nos diz o seguinte, que o E na mais ou menos I x, e eu vou colocar como I θ, assim, porque é um ângulo, na verdade. Né? Então, seria uma aula inteira para falar sobre essa identidade, seria até bem interessante, mas aqui a gente só vai aplicar ela, já que, se vocês quiserem dar uma estudada, tem algumas aulas boas sobre essa identidade de Euler na internet, ok? Então, o E na mais ou menos I θ, ele pode ser visto como o cosseno de θ mais ou menos I seno de θ. Tá? Então, fica de tema para vocês conferir essa identidade aqui. Então, no lugar do I beta-x, a gente vai colocar cosseno de beta-x mais I seno de beta-x. Ok? Olha só. Então, no lugar de I beta-x, eu vou colocar o cosseno de beta-x mais I seno de beta-x. Então, isso tudo aqui a gente vai colocar aqui, ó, multiplicando C1. Ok? E aí, com o sinal negativo aqui, o cosseno não muda, né? O que muda é esse sinal aqui, ó, menos I seno de beta-x. Né? Nas aulas sobre essa identidade de Euler também se explica por que o sinal do seno muda e do cosseno não. Né? Tem a ver com a simetria dos senos e cossenos. Vamos ver essa caneta. Vou usar todas as canetas hoje. Ok, então aquela nossa solução, né, vamos usar a identidade de Euler. E o y de x aqui, ele vai ser dado por E na alfa x. E aqui a gente vai ter C1 vezes então, ó, o C1 vezes o cosseno de beta-x mais I C1 vezes o seno de beta-x. Esse daqui é esse cara aqui, ó, C1 vezes esse e vezes esse. Então tá aqui, ó, C1 vezes o cosseno e C1 vezes I seno. Ok? Primeiro termo ali. Aí o segundo termo, a gente vai ter o C2. C2 vezes o cosseno. Aqui vai aparecer um menos. Menos IC2 vezes o seno de beta-x. Então a gente vê que tem dois termos com I seno aqui e dois termos com I cosseno. Tá bom? Então a gente pode fazer ainda mais o seguinte, E na alfa x, aí a gente põe aqui, ó, o C1 e aqui o C2 mais o C2 cosseno de beta-x. E aí aqui a gente tem mais I vezes C1 e aqui menos C2 seno de beta-x. Nessa parte aqui, pessoal, a gente vai fazer uma mudança. Pô, as canetas todas falharam hoje. Tá. A gente vai pegar esse C1 mais C2
e vamos mudar para um C1. Porque a gente precisa de uma constante. Então, C1 mais C2 é uma constante. É como se eu estivesse mudando para um novo C1. Não importa qual é a constante, certo? E aqui eu vou chamar de C2. Eu poderia chamar de C1' ou C2' aqui, mas não ia fazer muita diferença. Ok? Então a gente tem uma constante vezes o cosseno. E aqui mais I vezes uma constante vezes o seno. Então a solução geral que vai resolver aquela equação quando as soluções quando R for complexa, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter E na alfa x que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2. Na verdade, a gente pode colocar o I junto aqui, né? Seno de beta x. Porque as soluções são complexas e o C2 é complexo. No livro ele usa de embutir o I no C2, mas ele meio que não fica evidente que isso aqui pode ser complexo, né? Então eu vou deixar assim. Vou ir contra a anotação do livro. Tá? Porque agora a nossa solução geral é essa aqui. Vocês veem que o primeiro e o segundo caso eram bem mais simples, né? Mas agora, ó, vocês não precisam fazer tudo isso aqui. Vocês não precisam nem usar a identidade. Vocês não precisam fazer toda essa conta aqui. Na prática, o que é preciso fazer é o seguinte. Aqui eu tinha o alfa e o beta, né? O alfa, vou reescrever aqui. Ó. O alfa é igual a menos B sobre 2A. O beta é igual a raiz de 4AC menos B ao quadrado sobre 2A. E a gente vai ter a solução geral como sendo E na alfa x, que multiplica C1 seno de beta x, mais I C2, aqui é o cosseno. Seno de beta x. O seno está na parte complexa. E o cosseno na real. Então, quando a gente tiver um problema com raízes complexas, até mais, como por exemplo esse caso aqui, ó, só para a gente encerrar, a gente tem o y2 derivada segunda menos 6y' mais 13y igual a zero. O que a gente vai fazer nesse caso aqui é, bom, a gente vai primeiro verificar se b ao quadrado menos 4ac, como é que fica? O b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado, ele é 36. Certo? Aí a gente vai pegar menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 13. Então a gente chegou num número aqui, ó, 4 vezes 13, a gente tem 36 menos 52, né? Então a gente tem um número negativo. A gente tem menos 16, né? <clears throat> 36 mais 16 vai para 52. Ok. Então, a gente já viu que ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, as nossas soluções
Então, R1 e R2 são complexos, são distintos e complexos. Nesse caso, a gente vai usar então essa solução aqui. Para a gente usar essa solução, a gente vai ter que achar o alfa, que é menos b sobre 2a, que no caso o b é menos 6, então fica 6 sobre 2a, que é 2. Então aqui o nosso alfa é igual a 3. Ok? E aí a gente vai para o nosso beta. O beta é raiz de 4ac menos b ao quadrado, que é isso aqui, né? É o 4 vezes 1 vezes 13 menos 36, dividido por 2. Aqui dentro a gente tem 16, né? Então a gente tem, porque a gente fez essa conta, né? Aqui ó, dá 16, só que positivo. Raiz de 16 é 4, dividido por 2 dá 2. Então o beta é igual a 2. Ok? Então a gente acha o alfa e o beta, e aí a nossa solução está feita, porque tudo que a gente precisa é achar o alfa e o beta. Então vocês veem que toda aquela teoria complexa, ela se resume a isso aqui, na prática. O que tem que ser feito é isso. Tá? Então você pode até não sei muito, não entendo muito bem de número complexo, tudo bem. Para resolver, a gente precisa só disso aqui. A gente precisa do E na alfa x, que é 3x. Mas a questão é que é isso, a parte da dedução, ou só, tipo, aplicação? Não, só aplicação. Vocês vão ter que saber os 3 casos, né? Vocês vão ter que pegar a equação característica. Da equação característica, vocês acham as raízes. Se elas forem reais e distintas, vocês têm a solução simples lá do início. Se elas forem reais e iguais, aí a gente tem aquela outra opção lá, que a segunda é um x e na Rx, né? E agora, se elas forem complexas, ou seja, se o número dentro da raiz for negativo, aí a gente tem esse caso aqui, ó. Ó, o número dentro da raiz foi negativo. Agora que eu já vim direto testar esse cara aqui, porque a gente estava em voga, né? Era o problema que a gente estava analisando. E é um exemplo do caso, né? Então eu já vim direto testando. E aí a gente já parte para isso aqui, ó. O que tem que ser feito é isso. Acha o alfa, acha o beta e aplica na solução geral. Porque a solução geral já está definida. Vocês não precisam deduzir, não precisam saber de nada disso aqui. Vocês só precisam ter acompanhado para aceitar que isso daqui é a solução geral. Certo? Na prática, eu não vou cobrar de vocês isso aqui. Mas, aqui, ó. E na alfa x, o alfa é 3. Então, E na 3x. Aí, C1 cosseno de beta x. O beta é 2. Então, C1 cosseno de 2x. Mais IC2 seno de 2x. É o mesmo. E está feita. É só isso. Vocês veem que toda aquela dedução se resume a gente aplicar isso aqui, ó. Certo? E a gente aplicar isso aqui só é válido porque a gente demonstrou que é válido. Tem alguma diferença dessa daqui para aquela lá? Não. Eu só reescrevi aqui em cima porque eu quis resumir o problema aí só. Se a gente está no caso 3, acha alfa e beta e aplica na equação, na solução geral.
Quando ele vai postar essa aula, sabe? Postar essa aula? Olha, eu vou fazer de tudo para entre hoje e amanhã. É que às vezes ele demora um pouquinho entre o editar ali e ele converter, né? Porque eu não faço edição de cortes e nem legenda, que é a edição demorada. Mas a captação da imagem, ela às vezes não pega direito. Então eu faço um ajuste de brilho e contraste. Daí eu coloco sempre uma abertura e digo, se inscrevam no canal. Né? Valeu, vamos pegar. Valeu? Pessoal, então era isso aqui. As 3 possíveis soluções gerais para o caso da equação. Nossa, o que a gente começou a aula? Equação diferencial ordinária de segunda ordem, coeficientes constantes e homogênea. É isso aí. Então agora acabou o semestre, né? Tchau. Não, tem mais. Tem mais. Tem a não homogênea e tem soluções como soma, como série de exponenciais. Isso aí. Até mais.